Boa noite. Nós vamos, daqui a pouco, continuar nosso estudo. Se nós soubéssemos o quanto é bom ser bom, nós seríamos bons por egoísmo, né? Por interesse. A lição que a Dani leu para a gente hoje, do livro Calma, né, de Emmanuel, ela tem absolutamente tudo a ver com o que nós estamos estudando, que é a lei de justiça, amor e caridade, e esse item que é o direito de propriedade. Nós temos falado já sobre isso alguns domingos, inclusive antes de julho nós falamos sobre isso, fizemos uma larga introdução sobre essa questão do direito, né, a propriedade, etc. E Emmanuel nos brinda com um texto maravilhoso, né, psicografado pelo Chico Xavier, exatamente sobre isso. Qual é a tônica dessa mensagem que o Emmanuel nos traz nessa noite? Justamente a consciência de que, de verdade, radicalmente pensando, no exercício de pensamento filosófico extremo, nós não somos proprietários de nada. Ou, se somos proprietários, nós não temos controle sobre a extensão dessa propriedade, porque a qualquer momento nós podemos ser subtraídos dela, ou ela pode ser subtraída da gente, né? Inclusive, a gente usa muito o pronome possessivo, né? Minha casa, meu carro, meu emprego, minha mulher, meus filhos. E uma vez eu acompanhei um caso de um rapaz que estava com a família lá no interior do Rio, naquela região serrana, acho que já faz uns 3, 4 anos, e acho que era ele, a mulher, os filhos, e tinha parentes que moravam lá, me parece que, não sei se foi em Teresópolis, alguma coisa assim, ou Petrópolis, e aí ele foi passar um fim de semana, foi na noite daquela, olha o Paulinho aí, ele é o Paulinho, é ele. É eu, é ele que vai estar tocando para a gente lá. Está muito baixo? Eu que estou falando baixo às vezes. Não? É? Então, ele sabe tudo de música, respeita aí, viu? Vai desistir de tocar lá com a pessoa. Você que vai ter que cantar lá na rua. Está ouvindo ou não? Muito bem. E ele estava com a família, os filhos pediram, pai, deixa eu ficar aqui na casa de um tio, uma coisa assim. Era uma casa que estava a 1 quarteirão de distância de onde ele estava. Ele foi com a esposa, deixou os filhos lá, acho que era a casa da cunhada, do sogro, da sogra, enfim, estava todo mundo na outra casa. Ele ouviu aquela chuvarada durante a noite, de manhã, a hora que ele saiu para a calçada, simplesmente a casa não existia mais. Morreram todos. Acho que ele perdeu 2 filhos, sogro, sogra, cunhada, cunhado, sobrinhos, acho que umas 8 pessoas da família. Então, vejam como a vida é frágil, né? E não é uma coisa assim, imaginem que coisa meio surreal. Você está passeando numa cidade, vai dormir, e a hora que você acorda, a cidade não existe mais. Você olha, não tem nada. Quer dizer, além da perda, a perda da paisagem, a perda geográfica, é como se fosse um pesadelo. E a vida realmente tem essa vulnerabilidade. A qualquer momento, nós podemos ser subtraídos de tudo. De repente, assim, pum, né? Não tem preparo. Né? Eu costumo dizer, muita gente tem medo de doença. Fala assim, pois não? Tem 2 veículos, só me ajuda aqui. Padre Anchieta. Padre Anchieta, E Paraíso. com a Paraíso. Na esquina da Padre Anchieta, com a Rua Paraíso, aqui tem uma caminhonete que os ônibus não estão conseguindo virar, porque ela está parada lá. Deve ser, se alguém, né, tá? Puder ajudar, ok? Então, assim, a gente tem muito preconceito com a doença, né? A gente fala assim, eu peço a Deus, eu acho um barato isso. O que eu ouço de gente que pede a Deus um jeito de morrer específico, vocês já viram ou não?
Eu só peço a Deus que me leve rápido. Eu não quero dar trabalho para os outros. Eu não quero ficar numa cama. Eu não quero... tem uma senhora amiga minha que ela falou que tudo menos o Alzheimer. E ela tem 90 anos, dirige. Aliás, ontem, perto da minha casa, estacionou uma senhorinha, e ela não estava conseguindo estacionar. Eu fui lá, eu falei, o senhor pode estacionar para mim? Posso, eu estacionei o carro para ela. Ela saiu com uma bengalinha, linda, toda arrumadinha e tal. Falei, que idade a senhora tem? 95. Dirige para tudo quanto é lado. E se eu risse igual vocês, me dava uma bengalada na cabeça. Quero chamar uma bengala grande. Me deu uma inveja dela. Eu falei, nossa, eu quero ficar assim, 95 anos, dirigindo. Eu quero estar nas Olimpíadas, entendeu? Com 95. A gente tem um monte de desejos, a gente quer coisas, a gente quer para a gente quer para os filhos, a gente quer, né? Quando, na verdade, a gente esquece que a gente não tem controle nenhum sobre isso. Nós estamos como, na mitologia grega, a espada de Damocles, né? Que está sempre em cima da nossa cabeça, a qualquer momento, pum, nós somos chamados de volta ao mundo espiritual. Por mais, é lógico, o próprio Emmanuel, em várias mensagens, diz, o André Luiz também, que nós temos que ter cuidado com o nosso corpo. Nós fazemos o que é preciso ser feito. Então, a gente tenta se alimentar bem, fazer atividade física, ir ao médico, tomar os remédios. Ainda assim, pode ser que nada disso leve às consequências que a gente espera. Tanto que tem gente que fica doentinho a vida inteira e vai até os 100, e tem gente que tem a saúde de ferro, que de repente fica doente e morre em algumas semanas, né, ou em alguns dias. Então, assim, ainda assim, nós não temos controle sobre nada. Quanto a essa questão, sobre o controle que temos sobre a vida, nós não podemos confiar em estatísticas, ou melhor, as estatísticas, os números, eles existem. A única coisa que nós não temos é uma ferramenta que diga para a gente em que lado da estatística nós vamos estar. Quer dizer, a estatística existe, né, no geral. Mas, pessoalmente, nós não temos o menor controle sobre o que se dará conosco. Então, a gente tem que viver o tempo todo o instante, sabendo que nós não temos a posse, nós não temos a propriedade de nada. Tudo nos pode ser retirado, inclusive a vida, né? Nessa questão 880 do Livro dos Espíritos, qual o primeiro direito que o ser humano tem? Os Espíritos falam a vida, e nós falamos disso semana passada. Até esse direito não é absoluto, do ponto de vista da nossa experiência existencial. Por quê? Porque em algum momento nós vamos ter que morrer. Nós vamos ter que voltar lá para o mundo espiritual, enfim. Né? Para o materialista nós vamos morrer mesmo, para o espírita nós vamos para o mundo espiritual, para o outro nós vamos lá para o inferno, para o céu, para o purgatório, e aí vão as crenças gerais, mas de qualquer maneira, é um fenômeno inexorável, que não tem como fugir dele. E por mais que a gente tente estendê-lo, e é bom que a gente faça isso, porque quanto maior a nossa vida, mais tempo a gente tem de aprender, né, de fazer o bem, de construir méritos eternos para o nosso coração, para a nossa alma, para a nossa vida futura, nós não temos controle sobre isso. Nós seremos chamados. Então, até a vida, ela é como se fosse uma pseudo-propriedade, um pseudo-direito, que em algum momento nos vai ser retirado. Então, o homem que vive com vistas ao poder sobre as coisas, ele é, no mínimo, alguém iludido no labirinto das experiências sensoriais, aí, passíveis de mudança o tempo todo. Né? Inclusive, as revoluções. Né? Vamos pensar que lá na Revolução Bolchevique, no início do século XX, o sujeito era, num dia, rei, e no outro dia estava lá, morto e, né, esquecido pelos revolucionários, etc. Num dia ele tinha todo o poder do mundo sobre milhões de pessoas, no outro dia ele estava sendo, né, morto. Quer dizer, vamos pensar a Revolução Francesa, né? Rei Luís XVI, Maria Antonieta, num dia era rei, no outro dia estava na guilhotina.
Olha só. Então, os fenômenos históricos, os fenômenos climáticos, os fenômenos biológicos, no caso as doenças, etc., né, nos esfregam na cara a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, o tanto que nós estamos à mercê dessas experiências sobre as quais nós não temos nenhum controle. Isso é angustiante? Sim. Por quê? Porque há uma tendência, principalmente no mundo contemporâneo, que nasce lá no Iluminismo, de monitorar, controlar, decidir, submeter as experiências à nossa vontade, aos nossos desejos, a determinados sistemas de controle. E nós até conseguimos. É curioso isso. Então, hoje nós temos o microfone, a eletricidade, né, a tecnologia digital, e é uma beleza. E isso não há problema nenhum nisso. Nós só não podemos acreditar que, porque temos tudo isso, nós temos controle sobre as coisas, não é? Então, quer dizer, há pessoas que continuam morrendo nos hospitais com a tecnologia, né, mais avançada do mundo, os melhores profissionais do mundo e os melhores medicamentos do mundo, e elas morrem. Né? Há aviões aí com uma tecnologia quase infalível e que, de repente, caem. Por algum motivo, sei lá, pode ser um condor, um urubu, que derruba um avião com urubu, né, com 1.200 pessoas e tal. Né? Então, assim, de verdade, nós ainda somos muito vulneráveis. A questão 881, Kardec pergunta: o direito de viver confere ao homem o direito de ajuntar o que necessita para viver e repousar, quando não mais poder trabalhar? Quando não mais puder, seria, né? Deve ter passado aqui a revisão, né? Os espíritos respondem sim, mas deve fazê-lo em família como a abelha, através de um trabalho honesto e não ajuntar como um egoísta. Alguns animais lhe dão exemplo dessa previdência. Né? Há uma diferença aqui? Sim. Vamos entender essa resposta. Bom, quando ele fala alguns animais lhe dão, né, essa coisa da previdência, um exemplo, é verdade, mas não totalmente. Como assim? Então, vamos fazer uma leitura crítica dessa resposta. Né? Nós não podemos ter como exemplo o animal, porque o animal não escolhe. Então, por exemplo, a abelha não escolhe viver na colmeia. Né? Ela fala assim, cansei da colmeia, vou ser uma eremita, uma abelha ermitã. Né? Então, assim, não é um exemplo, porque não tem escolha. Né? Alguém, esses dias, me veio emocionar. Às vezes a gente frustra as pessoas. Né? Uma amiga chegou para mim e falou, olha que texto lindo. Eu falei, tá. Ela falou, sabe por quê? Olha como... Aí ela falando dos cães. Por que o cão é o melhor amigo do homem? Porque ele nos perdoa. Porque ele nos ama, mesmo quando a gente chuta ele, ele volta no outro dia. E porque a gente tinha que aprender com os cães. Eu falei, só se for latir, filha. Né? Cão não perdoa, cão não ama. Cão não é indulgente para com as faltas alheias. Nada disso. Por quê? Porque não pensa. Né? Está aqui no livro dos Espíritos. A gente ama o cãozinho, que lindo. E eu falo isso, e o povo que tem cachorro fala, porque você não conhece o meu cachorro. Vocês já viram, gente? Todo mundo que tem um cachorro acha que o seu cachorro é superior ao Einstein. Vocês já notaram isso? É impressionante. O meu cachorro, você precisa de ver. O olhinho dele brilha a hora que me vê. Não, é legal, o ser humano vive de ilusão. E isso demonstra, nós chegamos num ponto de carência afetiva tão grande que a gente vive, às vezes, gozando de uma indiferença tão grande do mundo, do próximo, que a gente se refugia na possibilidade de que um cão nos ame. E é verdade, vocês sabem, estou falando alguma bobagem? É isso. Está todo mundo aí apaixonado pelos cães e tal, e coisa. Legal, não tem problema nenhum. Mas é cachorro. Né? Aqui está no livro dos Espíritos. Qual é a diferença que separa o cachorro de um homem? E os Espíritos respondem. É a mesma que separa o homem de Deus.
que isso significa? Que do mesmo jeito que nós nunca vamos ser Deus, nós não temos como compreender a distância que separa a inteligência de um cão da inteligência de um homem, de tão imensurável que ela é. Não dá para avaliar. É muito inferior. Mas muito. Né? E eu não vou nem falar da Divina Comédia de Dante e da Nona Sinfonia de Beethoven para não humilhar o cachorro. Entendeu? Mas não consegue, não faz essa cinetinha aqui, ó. Pode ficar 1 milhão de anos. O cachorro não produz isso aqui nunca. Nem daqui 2 milhões de anos. Não tem inteligência para isso. Então, assim, a abelha não tem escolha, cachorro não tem escolha, vaca não tem escolha. Ser humano é livre, tem escolha. Escolhe ser bom, mal. Escolhe ser generoso ou egoísta. Né? Humilde ou orgulhoso, fraterno ou não, né? Escolhe tratar-se ou não, mentir ou não, enganar ou não, roubar, trabalhar, corromper, acreditar ou não, servir ou não, né? E aí está a nossa grande angústia. Por quê? Porque nós não somos condenados a nada que não seja fazer escolhas, ser livres. Então, assim, olhe o exemplo do cão. Não é um exemplo, porque tudo que o cão faz é movido pelo seu instinto e por uma inteligência de tal forma rudimentar que visa a sua sobrevivência. Né? Então, tem lá elementos sensoriais no cão, que talvez nós desconheçamos, que estabelecem determinados comportamentos dele, como, por exemplo, uma predileção pela companhia de um ou de outro, não é? Um certo tipo de ambiência em que ele procura um pouco mais de calor, um pouco mais de afeto, etc. Um condicionamento, um adestramento. Não é? Mas tudo isso é instintivo, como a abelha. A abelha faz mel, mas ela não sabe que mel chama mel, e não sabe nem que a gente gosta de mel e que é docinho, porque ela não sabe a diferença do doce, o sal, o mel, ou isso ou aquilo. É um ser, é um ente que vive aprisionado pelo seu instinto, está condenado a produzir mel e viver na coletividade. Nós não. Nós escolhemos isso ou aquilo. E, portanto, grande parte daquilo que nos incomoda ou que nos infelicita é produto das escolhas egoístas que fazemos, né? Das escolhas infelizes que fazemos. Né? Por isso que o meu pai era um homem simples, mas tinha uma frase, por que o cachorro é o melhor amigo do homem? Meu pai falava, porque não conhece dinheiro. Curioso isso. Não é? É interessante. Eu estou falando isso há 20 minutos e ele reduziu, e é fácil, mais simples. Verdade, verdade. Não tem interesses que nós temos e conflitos de interesses que existem por aí. Mas o que os Espíritos estão dando o recado? Apesar da comparação não poder ser levada tão em conta, porque são coisas diferentes, na verdade, o que eles querem dizer para a gente a natureza, pelo menos aparentemente, é harmônica, ela vive em paz, aparentemente. E por que eu falo aparentemente? Porque quando a gente fala na natureza, eu já falei isso várias vezes aqui, e eu sei que eu sou um destruidor de ilusões. Não, de ídolos, um iconoclasta. Mas a gente precisa ver. Quando a gente fala assim, vamos mentalizar, uma prece, vamos mentalizar a natureza. Aí a gente pensa numa rosa e no fundo um pôr do sol. Não é isso? Ninguém pensa num leão devorando uma zebra cheia de sangue. Assim, vamos pensar na natureza. Aí você pensa um leão devorando um cabelo. Um filhotinho de zebra. Alguém pensa ou não? A beleza dos animais. Aí você pensa no escorpião que você encontrou, que você matou no canto da... mas o escorpião é tão filho de Deus quanto o seu poodle. Só que o seu poodle você ama e o escorpião você destrói com a fúria demoníaca que habita o seu coração. E os dois são criações do quê?
divinas. Olha que interessante. Então, quando a gente fala, a harmonia da natureza, a paz da natureza, depende. Né? Um terremoto é da natureza, e ele traz a harmonia. O vulcão é lindo de longe, e ele é da natureza. Mas onde os espíritos querem chegar? Já que eles são mais evoluídos que nós. Querem chegar assim, olha. Quanto mais vocês juntarem a benefício de todos, melhor e mais em paz vocês vão viver. Chegamos. É isso que eles querem dizer. Então, aqui, ó. Sim, mas deve fazê-lo em família, como a abelha. É uma metáfora, uma poesia. Não é real, porque se fosse como a abelha, a gente estaria condenado a fazer isso sem precisar escolher. Não é isso? Mas como a abelha, sim, enquanto sistema, enquanto método, né? Não enquanto volição, vontade, mas enquanto método. Fazer como a abelha, para todo mundo. É uma figura poética, é uma metáfora, irreal, mas poética, que faz-nos antever o ponto em que eles querem chegar. E sendo o Espiritismo a revivescência do cristianismo, a gente vai chegar naturalmente à mensagem do Cristo, que é a mensagem de fraternidade. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fazei bem aos que vos perseguem e caluniam. Orai por aqueles, né, que vos fazem o mal. Né? Sede indulgentes para com as faltas alheias. Né? Perdoai 70 vezes 7 vezes, se alguém lhe pedir para andar 100, ande 1000, e se lhe pedir a camisa, oferece também a capa. É isso. Então, a ideia tem um autor italiano, que eu me esqueci o nome, que tem uma explicação muito interessante, uma hipótese explicativa muito interessante para o milagre da multiplicação dos pães. Eu já falei isso aqui há muitos anos. Mas como eu falo, entra por aqui e sai por lá, né? Não é verdade? Eu vou falar disso de novo domingo que vem. É uma explicação fantástica. Não é uma explicação, não. É uma hipótese compreensiva dessa passagem do Evangelho, da multiplicação dos pães, fantástica, genial. É um pensador italiano, depois eu vou ver se eu me lembro o nome dele, se eu acho até a obra e trago aqui. Em que ele vai falar justamente disso, da necessidade da fraternidade, de dividir o pão. Né? Quando a gente fala de uma previdência, é justamente isso. Prever a necessidade de todos. E é uma pena que a gente não consiga isso. Né? Então, nós vivemos ainda num mundo dominado pelas duas chagas que impedem a nossa felicidade, que são o orgulho e o egoísmo. Então, tudo a gente pode parar para ver. Né? A gente fica muito assim, impressionado com a corrupção, os políticos. Por trás daquilo, o que está? O domínio na alma do ser humano do orgulho e do egoísmo. O sujeito que sequestra, rouba, tal, o que ele quer? O orgulho e o egoísmo. Né? O sujeito que ludibria, que passa para trás, que frauda, o orgulho e o egoísmo. Né? Aquelas famílias que ficam brigadas um tempão. Né? Ah, não, eu não volto atrás. Ah, eu falei, está falado, senão eu perco o respeito. É um imbecil. Falei, está falado, senão... Não, quando a gente erra, falou, está falado. Percebeu que errou, fala de novo e fala, eu errei, mudei de ideia. É assim que faz, inclusive com os filhos. Né? A gente não pode ter medo de errar com os filhos e eles não respeitarem a gente. A gente pode sim, quando erra, volta atrás, para eles também aprenderem que isso é do ser humano. Todo mundo que erra, volta atrás, conversa, dialoga, não é? Troca uma ideia e tenta, né, crescer todo mundo junto. Os nossos filhos não são nossos filhos, são os filhos da vida que tem saudade dela mesma. Quem disse isso foi o grande poeta Gibran Khalil Gibran, poeta
árabe, que foi traduzido pelo Manuel Bandeira. Nossos filhos não são nossos filhos. São os filhos da vida que tem saudade dela mesma. E vai, né, passando aí. Daqui a pouco nós estamos lá no mundo espiritual, né, planejando uma outra encarnação, e esses que são nossos filhos, às vezes na outra encarnação virão irmãos, pais, maridos, esposas. Nós vamos transitando aí pela vida, né, e tentando acertar. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos proteja.